Bom dia, pessoal. Eduardo Veronese, Vila Velha, Espírito Santo. Hoje, 21 de novembro de 2021. Eu quero ler um texto aqui para a gente pensar sobre esse tema, sobre esse assunto, que ele quase não é pregado nos púlpitos das igrejas nos dias atuais, tá? Então, olha só, Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 e 2 e depois o versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 e 2, depois o versículo 7, diz assim a palavra: Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Versículo 2 de Eclesiastes 12. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, e se tornem a vir as nuvens depois da chuva. Agora o versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então aqui, Eclesiastes está falando sobre a gente se preparar tanto para a nossa velhice, quanto também para a nossa morte. E a gente sabe, muita gente escuta muito isso, e que a única certeza que nós temos, se Cristo não voltar antes e nos buscarmos em vida, é que nós morreremos. E o dia que começa a contagem para a nossa morte é desde o dia que nós nascemos. Aí vão se contando em dias, meses e anos. E aí a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Só que eu não quero falar sobre a morte como sempre se fala, como eu também já falei em outra live, né? A questão da morte física, que é o corpo, né? Nosso corpo físico, a nossa vida humana, quer dizer, morreu, findou-se a vida aqui na Terra. Então tá aqui, ó, né? Tá aqui, ó. E o pó volte à terra como era. Do pó veio, do pó volte. Isso é a morte do corpo físico. Da morte espiritual, aquela morte em que você, embora esteja em vida aqui na Terra, vivendo aqui na Terra, mas espiritualmente você está morto, você não tem intimidade com Deus, você não tem intimidade com o seu Criador, ok? E a morte eterna, ou seja, depois que passa por essa parte da morte física, virá o tempo em que haverá a ressurreição desses mortos, e aí sim, uns irão para a morte eterna, ou seja, ou será um gozo eterno com Cristo, ou um sofrimento eterno, ok? Mas não é isso sobre o que eu queria falar. Essa semana eu vi uma matéria jornalística, né, em que entraram na casa, uma residência aqui perto, no município aqui do estado, e mataram um rapaz de 16 anos. E o pai lutou com essas pessoas que mataram o filho dele dentro do seu quarto, dentro da sua própria casa. Ou seja, o pai viu, né, os bandidos entrarem na sua casa e ali lutou com os bandidos, com os marginais, mas eles conseguiram matar o seu filho de 16 anos. Então o que eu quero dizer para você? A gente às vezes fica meio sem entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida aqui na Terra, e realmente a gente não entende. E uma das coisas que nós não conseguimos entender é a respeito da morte humana. Porque uns vão bebês ainda, uns nem nascem, né, com aborto, outros morrem muito cedo, como esse jovem, aos 16 anos, outros já morrem com a idade um pouco mais avançada, mas também vem a morte, nos surpreende. Perdemos uma amiga, uma conhecida, mãe de um grande amigo nosso, nesses dias, de uma morte assim muito rápida, ao qual não esperávamos. Então a gente fica assim sem saber o que fazer, sem saber o que falar e principalmente sem entender por que as coisas acontecem dessa forma. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu vou falar uma coisa para você que de repente ela pode ter muito a ver com esse modo de agir da parte de Deus, que foi o Criador de tudo, inclusive da vida humana. Olha só, eu quero lembrar para vocês que está lá em Gênesis 5 e também em Hebreus 11:5, da pessoa de Enoque. Enoque, você não vê muita coisa sobre ele na vida, sobre a sua vida,
Mas uma coisa é importante, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que Deus o arrebata, que Deus o recolhe em vida. E não se fala mais nada sobre Enoque. Aí eu pergunto, por que Deus fez isso? Eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento, mas eu não estou aqui para dizer para você e afirmar que é assim. Mas eu quero crer que de repente Deus às vezes leva as pessoas, principalmente aqueles que o seguem, que são tementes a Ele, para que eles não vejam as coisas piores que vão acontecer na vida ou na vida de familiares e famílias daquela pessoa. Então ele as recolhe. Vou te dar um outro exemplo interessante. Arão e Moisés. Deus chega para Arão e Moisés e fala assim, ó, sobe no monte tal, porque hoje recolherei Arão. Aí depois sobe com Moisés no monte tal, tá vendo aquela terra ali? Essa é a terra pela qual eu jurei que daria a vocês. Inclusive eu chamei para conduzir o meu povo, você conduziu muito bem o meu povo, mas devido àquela ira sua lá, que você feriu a rocha, devido a ter ficado muito irado, você não entrará nessa terra, você morrerá. E aí Moisés também morre, ou seja, Deus recolhe Enoque, Deus recolhe Arão, Deus recolhe Moisés, ok? Vamos para mais um personagem. Elias, profeta Elias. Elias luta contra os profetas de Baal, guerreia contra 950 profetas, 450 de Baal, umas 400 de Azerá, ou Astarote, ou Asterote, né? E ali ele vence e depois ele entra em depressão com medo de Jezabel, né? E lá em 2 Reis, capítulo 2, você pode ver lá, que Elias sabe que Deus vai recolhê-lo em vida. Inclusive Eliseu que estava com ele e o povo sabia. Se você for ler lá em 2 Reis 2, capítulo 2, você vai ver que o próprio povo sabia que ele ia ser recolhido. E aí vem aquele carro de fogo, redemoinho, e aí Elias sobe e a capa fica, e Eliseu pega essa capa, e o poder de Deus que estava em Elias é passado para Eliseu. Então quer dizer, e por fim para a gente encerrar essa live, que ela é bem curta, eu não lembro se é o rei Ezequias, mas eu acho que é o rei Ezequias. Olha que tristeza. Quantos pais já viram seus filhos serem mortos hoje, nos nossos dias, na sua frente? Quantas mães? Deve ser muito dolorido, né? Deve ser muito doloroso, deve ser um sofrimento. Matar o seu filho na sua frente, você vendo. Então, se não me falha a memória, o rei Ezequias, rei de Israel, ele viu seus filhos serem mortos na sua frente, todos eles, serem mortos ali na sua frente, sem poder fazer nada, e ainda vazaram os seus olhos, furaram os seus olhos, e ele ficou cego. Então, é umas coisas assim que impressiona, e a gente fica perplexo, né, vendo ou lendo ou sabendo de uma notícia dessa, de matar o filho na frente dos pais, ou na frente da mãe, ou na frente dos pais. E aí vem o rei Josias. Josias faz uma reforma, dá uma reforma total sobre aquela idolatria, grande idolatria que estava havendo com o povo de Deus. Ele faz um trabalho maravilhoso. Está lá em 2 Reis, capítulo 22 em diante. Então, Deus chega para ele e fala para ele. Deus chega para ele e fala para ele: Josias, eu vou te recolher. Eu vou ver se eu acho aqui rapidinho. Josias, eu vou te recolher para que você não veja o mal que irá acontecer, que eu farei acontecer esse mal, Josias. Então, no meu pouco entendimento, na minha pouca visão e na minha pouca leitura de Bíblia, da Palavra de Deus, eu quero crer que em muitos destes casos, Deus recolhe um jovem, um adolescente, um bebê, ou um ancião, ou uma pessoa na fase adulta, para livrá-lo de ver, de repente,
a sua filha sendo estuprada, abusada sexualmente, ver o seu filho envolvido com a criminalidade, envolvido na homossexualidade, no lesbianismo, em roubos, ou seja, em vários tipos de situações que iria trazer grande sofrimento àqueles pais. Então, de repente, na minha visão, no meu entendimento, no meu pouco entendimento da Bíblia Sagrada, que Deus pode às vezes recolher essas pessoas para que elas não vejam tamanho sofrimento que iriam ter que ver caso ele deixasse essa pessoa viver. Olha só, 2 Reis, capítulo 22, verso 20. Olha o que o verso 20... vou ler o 19 e o 20. 2 Reis 22. Josias repara o templo. Ele repara o templo, ele repara o culto, ele faz uma renovação espiritual total sobre o povo de Israel, sobre a adoração a Deus, a Jeová, e sobre o templo. Olha o versículo 19 e 20. Porquanto o teu coração se enterneceu, ou seja, se sensibilizou. Deus falando, com Josias. Porquanto o seu coração se enterneceu, ou seja, se sensibilizou, se comoveu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seria para assolação e que seria para maldição, e vós rasgaste as suas vestes e chorastes perante mim. Olha o que Josias fez, a atitude dele. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Agora vem o verso 20. Capítulo 2 Reis 22, verso 20. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, ou seja, você morrerá e será sepultado junto aos seus pais. E tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Ou seja, eu vou te recolher, você vai ser enterrado junto com seus pais e será recolhido à sua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. Então tornar a trazer ao rei a resposta. Então é embasado daqui na palavra de Deus, nesse versículo do 2 Reis 22, 20, que eu penso que em muitos dos casos em que Deus recolhe uns mais jovens, uns na fase adulta e outros até na meia-idade, para não verem tamanho sofrimento que ocorrerá com as pessoas que ele mais ama aqui nessa terra. Esse é um pensamento meu sobre as possíveis mortes que ocorrem de uma maneira muito surpreendente, abrupta, rápida, né? Sobre muitos cristãos. Essa é a minha visão. Não estou novamente repetindo que seja absoluta, real, verdadeira, mas é um posicionamento que eu penso e me embaso nessa palavra que está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 22. Como Josias tinha feito um excelente trabalho de renovação espiritual, voltando a ter um culto de adoração somente a Jeová, acabando com aquela idolatria nos bosques e nos montes, embaixo das árvores, em todos aqueles lugares, ele acaba com tudo, ele purifica tudo, ele santifica tudo, o templo, todo o ritual. Deus se agrada e Deus o recolhe. Deus o recolhe para si, para que ele não pudesse ver o mal que iria acontecer àquela população, a toda aquela civilização que estava em verdadeira apostasia, desvio da fé de Deus, e idolatria, sexualidade, imoralidades sexuais e tantas outras coisas que desagradavam a Deus. Assim fica para nós essa reflexão neste dia 21 de novembro de 2001, nesse belo dia de domingo. Que Deus abençoe, um grande abraço e a paz de Cristo.